Então, vamos voltar aqui só para concluir é, o nosso raciocínio, né? Já que a gente começou a falar disso agora, já que a gente começou a falar do tema agora, né? É, é como eu estava dizendo, o parto, ele é por isso que eu trabalho com isso, por isso que tipo, eu decidi ser doula há muito tempo atrás, inclusive antes de eu ter filho, né, de eu vivenciar isso. Eu já queria ser doula, mas só me tornei doula depois da maternidade. Mas eu sempre tive isso comigo, de que é o momento maior, assim, da vida de uma mãe, né? Tá tudo ali para você acessar. Então, se você vai conectada com seus medos, conectada com as histórias trágicas, conectada com seus traumas, Vem tudo. você vai vivenciar aquilo assim no seu ápice, né? Vai vir tudo à tona, sabe? Vem tudo à tona. Então, quando você se prepara, como eu fiz, como o Dharma fez, para vivenciar isso de uma forma positiva, de uma forma consciente, de uma forma confiante, né, no seu corpo, no seu bebê, é uma experiência que supera tudo. Assim, eu tô para viver um negócio maior do que o meu parto. Eu acho que só um próximo, né, se for acontecer. Sim. Mas, mas é muito incrível mesmo. E é um Uma assunto, coisa como o também. Dharma falou, que é um assunto que ela gosta e que ela quer falar muito disso, né? Continuar falando, é com isso que eu quero trabalhar mesmo, né? Nessa profissão, não é? Eu não quero ser, como muita gente chama a doula, de anestesista natural, sabe? Que não é só isso. A gente, Não, não é. parto não é a dor, parto não é dor, parto não é sofrimento, né? Parto tem todo o potencial do universo no momento, né? Numa experiência. Então, era isso que eu queria passar com essa conversa e com esse convite. E eu queria muito saber de como foi para a Dharma, porque quando eu vi Dharma, acho que a primeira vez que eu vi ela, ela já estava grávida, eu me apaixonei por ela. Eu até falei para a Emília, eu disse, mulher, que mulher é aquela? Aquela mulher com 9 meses de grávida vai ser um deboche, vai ser um deboche de maravilhosa. Que linda. Né? Porque assim, eu me identificava muito, né, com esse lado, né, que eu sei que você tem, com essa forma de pensar o seu corpo, de Uhum. vivenciar isso tudo. E a gente não Total, falou da assim. maternidade, né? Mas a gente pode falar outra Sim, hora. vamos chegar lá. Uma coisa que eu gosto de falar é sobre que eu, durante a minha gravidez, como eu assistia muito vídeo de parto e tudo mais, uma coisa que aconteceu foi que eu acabei romantizando demais o processo. Sabe? Como no começo eu tinha um pouco de medo, né, por causa de toda essa trajetória que as mulheres que a gente escuta durante a vida, eu comecei a ver só o positivo, sabe? Só tipo, é lindo, é mágico, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí acabou que na minha cabeça eu romantizei um pouco, sabe? Então, é lindo porque é um processo que vai muito além do corpo, né? É um processo que não é o corpo, é um processo, o processo que o corpo passa faz parte de parir, mas é só uma parte, não é o parir todo. Então, Exatamente. por isso que é surreal, por isso que é mágico. Mas a parte física é muito difícil, sim, claro, mas não difícil de tipo, nossa, é muito difícil, você tem que se preparar, meu Deus, cuidado. É difícil porque simplesmente é desse jeito, porque você está trazendo Não tem que ser a vida fácil para o também, né? mundo, né? Não Isso é é para ser bom. fácil, Isso é exato. bom também, ser difícil. Faz parte do que te faz despertar. Eu, depois que eu parei, eu fiquei, meu Deus, como eu fui otária. Com tanta coisa que eu achava que não conseguia fazer, sabe? Que com desculpas que eu dava de coisas que eu adiava, porque eu simplesmente
sei lá, me achava incapaz de fazer, sabe? Tinha medo de botar as caras. Só que depois que você para, você vê, cara, e não só depois que você para, mas depois você passa o perrengue da amamentação também. Também, eu Do passei também. puerpério, né? A exaustão, o quanto é difícil. Eu me toquei, meu Deus, não existe nada nesse mundo que eu não seja capaz de fazer. Sabe? Não existe Pois nada é, nesse mundo que você não consiga aguentar, a não ser que você morra, né? Mas não tem, pelo que você. Não tem algo que seja humanamente possível para as pessoas que você não consiga, entendeu? Porque se você exato. E o consegue passar processo, por isso, pelo difícil, pela amamentação, pelo puerpério, pela exaustão, não tem nada tão difícil assim no mundo. Isso foi uma depois lição assim que que eu tirei para mim. Total. Depois do parto, você passa. Eu escutava muito na gravidez isso, assim, que a gente passa a gravidez toda focando no parto, achando que o parto é o ápice de ser mãe. Mas não é, sabe? Assim, é o ápice em alguns sentidos, né? Por esse outro lado, esse lado não físico, esse lado de uma conexão surreal, de você atingir planos, assim, muito difícil, que você não consegue estando naturalmente, assim, acho que só no parindo ou só fazendo realmente o uso de substâncias que possam lhe proporcionar uma experiência como essa. É um grande marco, né? O parto é realmente um grande marco. Mas não é o ápice, Mas sabe? tem coisas mais difíceis. Depois, quando o bebê nasce, a coisa é diferente, entendeu? Aí sim que começa o trabalho de ser mãe, sabe? E a maravilhosidade também, porque é clichê você falar, né? É tão Mas, tipo, difícil é quanto real. maravilhoso. Exato. Mas é porque sabe? É difícil porque a gente é privado de fazer muitas coisas que a gente não podia antes. A gente entra numa rotina que é totalmente diferente, que é cansativa. Porque tem um serzinho ali que depende de tudo para você fazer, sabe? Desde fazer cocô, tomar banho, dormir, tudo. Então, óbvio que para qualquer ser humano isso é desgastante, sabe? É como qualquer outro trabalho que você tem que dar tudo de si e você cansa fisicamente, sabe? Mas quando você consegue enxergar além disso tudo, ajuda muito nessa parte difícil, sabe? Por exemplo, com o Sam, assim, eu não tentei introduzir a minha rotina nele. Pelo contrário, eu deixei de lado tudo que eu entendia que eu gostaria de fazer e eu criei uma vida de acordo com o que ele precisa. Porque eu vejo que muitas mulheres sofrem muito mais, assim, no puerpério, em relação a, tipo, nossa, meu bebê ele não para de chorar, ou nossa, meu bebê não dorme, ou nossa, meu bebê isso e aquilo, aquilo outro. Mas eu vejo, assim, que é muito por falta de conexão com o seu bebê, de entender o que ele está precisando e não o que você acha que ele precisa, sabe? Porque a gente, às vezes, passa meia hora no celular, procurando no Google o que pode ser, se a gente parar essas meia hora e ficar meia hora E ele olhando tá te para o seu falando ali, filho, né? você vai saber, sabe? Não tem Google que não diga, ele sabe. E de acreditar também que ele é só um bebê, mas ele é muito inteligente. E ele sabe de muita coisa, sabe? Ele sabe de tudo. Ele só não sabe se expressar como a gente se expressa. E que, na real, a nossa expressão limita tanta coisa. A gente acha que sabe porque a gente sabe falar e sabe falar bonito, mas as coisas mais difíceis de serem compreendidas, elas não são faladas. A gente não consegue expressar. A gente conseguir conectar com o nosso filho com o olhar os trejeitos dele, entender o choro dele, que o choro é diferente para tudo, para chorar porque está com cólica é um choro, chorar porque quer mamar é um choro, chorar porque está com sono é outro choro, sabe? Cada bebê vai ter o seu choro, não adianta você ir pro Google e achar que isso que eu tô falando, não acho que eu nunca fui pro Google procurar não, porque eu faço muito isso. Eu vou muito no Google quando eu tô desesperada e eu quero aprender a Quem fazer alguma nunca? coisa assim. Quem Sempre. não tem, muitas vezes o Google piorava a situação, porque eu via uma cartilha de coisas que podia ser e ficava louca, achando E que pior tinha a uma coisa culpa muito pior. também, né?
Ah, porque está Você não acontecendo isso sabe o porque que a mãe fazer. está fazendo isso. O bebê tem cólica porque a mãe Total. está comendo isso. Eu tive um problema com a alimentação muito louco, assim. No começo, tudo que eu lia dava cólica nele. Eu ficava, meu Deus, eu não vou comer nada, sabe? Cortei altas coisas achando que ia dar cólica nele. E fiquei numa noia total, assim. E quando eu parei pra observar ele, sabe? Tipo, antes de ir pro Google, observe seu filho. E tente entender mais ou menos o que é. E a partir disso, você pode procurar com mais objetividade o que você precisa. Sabe? Tipo, quando eu percebi que Sam estava com cólica, por exemplo, eu estava vendo que ele, sei lá, fazia muita força, assim, não era cocô, a barriga dele dura, sabe? E ele estava chorando muito. Então, a partir disso, eu vi, eita, é cólica. Eu senti que era cólica, não foi o médico que disse, nem o Google, sabe? Eu senti com meu filho o que era o problema dele. E a partir disso, eu fui buscar alternativas para ajudar ele, sabe? Mas eu vejo que é muito isso, assim, muito dos. Assim, eu gosto de fazer uma ressalva muito importante, que eu não sou mãe solo, eu tenho muito apoio, eu tenho minha mãe, eu tenho meu namorado, pai do meu filho, que é um pai realmente, ele faz as coisas comigo. Então, eu sou muito privilegiada, mas eu não estou falando disso, sabe? Eu estou falando de tentar introduzir no bebê, de forçar uma coisa no bebê, porque você ouviu. É que nem na gravidez, quando você segue um bocado de protocolo, porque todo mundo faz assim, mas que na verdade você não precisaria fazer desse jeito, sabe? E E sofre você. você e sofre o bebê, né? Exato. Sofrem os dois. Por exemplo, uma coisa que eu escutei muito, e foi uma coisa que eu decidi na minha gestação: a minha cama vai ser compartilhada. Ele vai dormir do meu Sim, a lado, minha também. sabe? Ele vai dormir comigo. E eu vou estar para ele todas as horas que ele chorar. E uma coisa que eu ouvi muito na minha gestação, e quando ele era Tem que bem deixar bebezinho chorar. ainda, É que ele ele tá tem que chorando. chorar, ele precisa chorar. Ui, pode falar. Muita gente fala isso, não, mas ele tem que chorar porque ele tem que é, Que se aprender a. autorregular, ele tem que aprender É, a ficar, sabe, como se a criança que tivesse, como se o bebê, né, tivesse que é ser um bebê, independente. ainda é um Aí ele bebê. saiu e ele vai ser independente, né? Tem a gente tem também a teoria da esterogestação, né, que não é só para o bebê isso. A mãe também, ela pare e não é do dia para a noite que ela entende que aquele bebê saiu de dentro dela. Então eu não queria saber de outra coisa na minha vida, a não ser estar agarrada com meu filho. E meu filho também não Sim. queria outra coisa, né? Sim. Tudo que eles precisam é da gente. Então, assim, não deixei ele chorar, não deixei ele longe de mim. Tem gente que coloca logo o bebê no quarto, no Deus me bercinho, livre. né, para ficar só. E isso Peraí que meu celular tá descarregando, vou pegar o carregador. tá. E Pode continuar. isso piora, inclusive, para a mulher, né, a situação. Porque, sei lá, você tá dormindo muito mal. O meu filho, ele mamava de hora em hora. Até os 6 primeiros meses de vida, ele mamava de hora em hora. E isso é muito exaustivo, né? Muito cansativo para a mulher. Isso, inclusive, durante a noite. Meu filho não dormia a noite inteira. Ele mamava de hora em hora o dia inteiro. Então, de hora em hora, durante a madrugada, eu tinha que acordar. E se você coloca seu filho, né? Se você tem, sobretudo, um filho assim, que precisa muito de você, você faz questão de colocar seu filho no berço, você tem que passar a noite inteira levantando para pegar seu filho no braço, dar de mamar, depois coloca no berço. Ele dificilmente vai aceitar aquilo, vai chorar e você vai e levanta, sabe? A sua noite fica muito pior do que ela Sim. poderia ser, né? Fica muito mais Exato. massacrante. Então, assim, tudo que você É, precisa e o seu bebê precisa, sobretudo nesses primeiros dias, primeiros meses, é um do outro, sabe? A gente também total. não entende é, que aquele ser estava dentro de você e amanhã você está vazia, sabe? Não tem Pois mais é. nada. É difícil
de assimilar isso, né? É um processo, não é do dia para a noite que isso acontece. Sim, é por isso que eu sempre falo, assim, que eu acredito que muito desse terror que faz do puerpério é por você forçar uma coisa no bebê, porque todo mundo acredita que é assim, né? De deixar ele longe de você em outro quarto, e tem que dormir do berço, ele tem que chorar sozinho para aprender. E as pessoas simplesmente escutaram isso na vida e fazem, mas se você parar para estudar real sobre isso, se tipo, você quiser realmente comprovar, você vai ver que tem inúmeros estudos já que falam as consequências a longo prazo no bebê dessas coisas todas, sabe? Dele ficar chorando sozinho. Porque ele Sentimento de chorar sozinho, abandono, né? sentimento de abandono e outras Causa muito coisas assim que trauma. cria. E aí, às vezes, uma criança é de um jeito e não sabe explicar por que mas uma criança, um adulto, foi do jeito que ele foi criado quando era bebê, sabe? A gente acha que só porque o bebê a gente não lembra de quando a gente era bebê, que isso não ficou gravado no nosso cérebro. E se você precisar de provas, né? Você vai estudar, mas se você não precisar de provas, olhe para o olho do seu bebê, sabe? Olhe para o corpinho dele, olhe as capacidades que o seu bebê tem, entendeu? Que você vai ver que ele Sim. precisa de você, que você pode estar ali, né? E não faz Não sentido, precisa assim, realmente, estudar muito. É um o serzinho bebê. completamente dependente, completamente inofensivo. Pois é. A única E coisa que ele deixar sabe fazer é sozinho. mamar, dormir e chorar. Ele não sabe andar, ele não Pois sabe é. falar o que ele quer. Ele não sabe Vou deixar de ele muita deitado coisa, né, fora. também. Peraí, deixa eu pegar Ele um é neném que ele tá. completamente dependente. E isso ensina muito a gente também, né? Olhar no Peraí, olho deixa do eu seu só filho, ajeitar aqui. tá? Olhar no olho do seu filho e sentir o seu filho lhe ensina muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. Muito mais coisa do que o Google pode te ensinar. Não, tá bom. Pois é, e assim, aqui a gente também, eu fiz a escolha de. Ai, peraí. Ui. É assim mesmo. Live com o bebê, celular caindo, as coisas acontecendo. Ai, amor. Ô, mulher, vai, ele tá te querendo. É, Acho que a já gente foi já pra avó, já foi passou pro a pai. nossa mensagem. Enquanto ele estiver aqui no peito, a gente, se ele começar a chorar, a gente fala. Enfim, mas aqui também eu fiz essas escolhas. Eu, assim, graças a Deus, não escuto muito palpite, sabe? Eu tento mostrar muito, por exemplo, muitas vezes também a pessoa que poderia dar palpite mais, exemplo, seria a minha mãe, por ter uma cultura diferente, um ensinamento diferente. Mas aqui a gente é muito aberto, tipo, eu sempre tento mostrar também que muitas coisas mudaram e que a gente tem outra forma de criar, sabe? Que o bebê não precisa ficar sozinho, porque ele é um bebê e tudo bem ele ficar com você, sabe? Porque tem hora que ele não quer ninguém, ele só quer a mãe e tudo bem. Às vezes eu tô, sei lá, em outras lives, assim, e vejo perguntas de mãe, tipo, nossa, meu bebê só chora, ele não quer ficar com ninguém. O que é que tem de errado com ele? Tipo, não tem nada de errado com ele só quer Nada. ficar com você, sabe? Nosso bebê, ele precisa da mãe, ele precisa do aconchego, ele precisa estar, sabe, junto. Porque muitas vezes ele nem sabe que nasceu, né? Tipo, essa esterogestação que diz, né, que a gestação ela vai até 3 meses depois do que ele nasce, né? Então, na verdade, É, ele não são tem essa um consciência. ano, É quase tanto um que ano de gestação. você pode perceber que ele não tem essa consciência de individualidade, né? Ele acha que a mãe e ele são a mesma coisa, né? Você pode perceber isso pelo fato de ele não chorar quando você se afasta. E aí, a partir dos 4 meses de idade,
o bebê, ele começa a chorar quando a mãe some da visão dele, né? Porque ele começa a perceber que ele é um ser individual e aí ele passa a ter medo do abandono, né? De ficar só. E com o Pedrinho, eu li bem sobre isso antes, e com o Pedrinho foi exatamente isso. No quarto mês dele foi que ele começou a ter essa reação, né? Quando eu sumia. Assim, antes não, ele ficava super tranquilo, porque ele não tinha essa Sim. consciência. Mas aí quando ele percebeu, né, que foi mais ou menos. Travou o meu por aqui? Oi? Voltou? Por aqui está Voltou? tudo certo. Massa. Uma coisa que eu escuto muito, é isso, eu escutava muito também, e que me perguntam direto também, é tipo, ele dorme a noite toda, você não acorda a noite toda, né? Isso que tu tinha falado de quando o bebê dorme no berço, é tipo, a rotina mais conhecida e tradicional que existe né? Você ficar acordando o tempo todo de madrugada, pegar o bebê do berço, levar para a poltrona de amamentação, ficar lá, capengando de sono, amamentando ele, esperando ele dormir de novo, para colocar ele no berço. E desse jeito as mulheres não dormem de jeito nenhum, né? É impossível você ficar levantando quase de hora em hora, para fazer todo esse processo. Então, eu sempre soube desde o começo que eu não ia querer isso, né? Então a gente tem aquele berçozinho que é acoplado com a cama, mas mesmo assim ele dorme entre a gente, porque ele acorda de madrugada, eu pego ele, boto no peito e dou de mamar deitada mesmo, e eu durmo a noite toda. Quando dá a gente criou uma rotina com ele, sabe? Que dá muito certo com ele, mas que foi muito intuitivo e que hoje em dia eu vejo que tem muitos profissionais que falam disso, mas eu nem sabia, eu fiz por pura intuição mesmo. Que quando dá mais ou menos umas 6h30, 7 horas, a gente dá o banho noturno dele, com a água bem morninha, bem gostosinha, e aí ele já sai do banho, já sai virando os olhos para dormir, assim, já sai bem mole. E aí ele sai do banho, no meu quarto, eu tenho aquelas lâmpadas que muda de cor e que toca música ao mesmo tempo. E aí eu boto o som do útero para tocar, que tem no YouTube disponível. Tem um Menino, vídeo que fazia é a 8 mesma horas. coisa. Meu, pronto. E aí eu boto o Aquela som do lâmpada que útero tem lá. uma caixa de som no centro. Você Exato. coloca ela no Toca por soquete mesmo, Bluetooth. no soquete do Exato. quarto. A mesma coisa. No meu Eu caso, colocava ele uma fica no luzinha abajur. azul. Eu boto É, azul também. eu colocava uma luzinha azul. O sonzinho do útero. Era isso, é isso que eu faço. Eu boto a luz azul, o som do útero, que toca 8 horas, o som do útero. E aí pronto, o quarto já vira o próprio útero, né? Já fica um ambiente, assim, muito gostoso. Ele já, por mais que ele tenha só 3 meses, né? Ele vai fazer 3 meses ainda, mas o corpo dele já assimila a mudança, sabe? Ele percebe que tá escuro e azul, ele escuta a música e ele já começa a relaxar, sabe? Ele não força nada nele, eu não fico, nossa, me matando para fazer ele dormir, porque ele já está se acostumando. Então, eu boto a luz, aí eu boto ele na cama, faço uma massagem nele, na barriguinha, no corpo dele, com óleo de girassol. Aí depois boto a fralda, boto a roupinha e dou de mamar para ele. E ele capota. Depois disso, ele dorme umas 3 horas. Normalmente. Já aconteceu também de um dia desse. Ele foi com 1h30 e acordou para mamar. Tudo bem. Pedrinho Mas era a maioria certinho, de hora em hora. Certinho, não certinho. falou um Não dia para tinha mim, erro. total. Não tinha erro, de Ele hora em ele hora. é dorminhoco, velho. Assim, pelo menos até então, Sam, ele consegue tirar umas 3 horinhas de dormir, sabe? Enfim, aí ele dorme e é o meu tempo, assim, é muito bom. Aí eu consigo ter o meu momento, assim, com o Júlio também aqui fora e tal. E aí, enfim, depois eu vou dormir, normalmente eu vou dormir mais cedo. Ele tá dormindo ainda. E quando ele acorda,
eu vou, pego ele do ninho, que fica no bercinho, que já é acoplado, né? E boto ele do meu lado, deitada, de mamar. Eu durmo, continuo dormindo, ele mama e continua dormindo. E assim vai. Então, eu só acordo, de verdade, de 6 horas da manhã, que é a hora que ele acorda, mais ou menos. Ele acorda às 6, 6h30. Mas a noite toda, ele só chora pra mamar. E ele não fica chorando, berrando, porque eu tô do lado dele. Então, ele só faz um... E eu já sei que ele quer mamar e bota o peito e pronto. Então, descansa Isso é ele, maravilhoso. descansa eu. Durante o dia, eu tô mais descansada. Ele também, sabe? Porque tem isso, né, de que o bebê ele precisa das sonecas de dia, porque as sonecas de dia ajudam nas de noite, né? As pessoas acham que, eita, não vou deixar o bebê dormir o dia inteiro, Vai ficar porque de acordado para ele noite ele vai capotar. dormir. Ele não vai dormir de noite se ele não dormir o dia inteiro, porque ele não é agente adulto, sabe? Que por acúmulo de cansaço apaga. O bebê não é assim, porque o bebê ele não sabe dormir, ele está aprendendo a dormir. Então, ele precisa saber como é que dorme, sabe? Ele precisa saber que as coisas ficam mais tranquilas, que não tem muito barulho, que tá calmo, que tem a mãe ali do lado. E aí ele consegue, acho que, induzir mais fácil esse sono, sabe? E não forçar o bebê a dormir porque ele tá cansado. Pelo contrário, quanto mais cansado ele tiver, mais difícil para ele dormir, mais chorar e berrar ele vai. Sabe? Pedrinho, inclusive, Isso com ele. tem terror noturno. Sempre que ele tem um fim de tarde, assim, o início de noite muito agitado, que às vezes acontece, né? Porque tem mais crianças na casa, às vezes brinca, corre, se agita. Geralmente eu mesmo já olho e falo, hoje ele vai ter terror noturno. E geralmente acontece. Ele acorda e chora, Pois chora, é. chora, desesperado. E é muito isso, assim, que, como é pra gente, né, falar desse lado holístico, né, desse lado fora do que a gente entende, né? É muito isso, velho. Acho que o maternar, que o povo chama de maternar com apego, né? É simplesmente você se conectar com seu bebê. E Claro que isso não é acreditar também, né? Da simples, não mesma é... forma que você acredita no parto, você acreditar no seu maternar e de que você vai fazer o melhor, de que você Pois vai é, e saber tipo, as não é que escolhas. também seja lindo, que você vai olhar nos olhos do seu bebê e você vai descobrir na hora. Também não é assim, né? É um É um processo. processo. Então, você tem que estar aberta a esse processo. Você tem que estar aberta a que o bebê é um enigma. Da mesma forma que a gravidez é um mistério, o bebê é outro mistério, porque eu entendo e eu sinto, velho, dentro de mim, que ele sabe tudo. Ele só não consegue me dizer com palavras que eu entendo, sabe? Ele só faz um bocado de barulhinho fofo e eu não sei o que isso quer dizer, sabe? Mas ele tá me dando alguma coisa. Eu juro que eu acredito que esses barulhinhos que eles fazem não é um barulhinho à toa, sabe? Eu sinto que ele tá querendo se comunicar, que ele tá querendo falar alguma coisa, que ele sabe, sabe? Eu não sei cientificamente se isso é comprovado, mas eu sinto isso. Eu sinto que ele entende o que eu tô dizendo para ele. Eu sinto que ele entende o que passa com ele, assim, por mais que não como a gente entende, sabe? Porque a gente tá muito preso, eu Sim. acho, Ele não à entende a forma da linguagem, gente né? ver as Mas ele coisas. sente. Mas ele sente as coisas dele, sabe? Ele sente... Às vezes você pode sentir o corpinho dele doendo, a barriga dele doendo, ele não vai saber, nossa, isso é cólica. Não, ele não vai pensar desse jeito, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente ali, ele chora. Então ele tá se comunicando. O bebê está sempre se comunicando, sabe? Tipo, agora eu tava fazendo a live e ele tava chorando. Ele foi para Júlio, foi para minha mãe e não parava de chorar. Às vezes acontece isso, de ele estar, tipo, de boa, só quer um colo. Então, o colo de Júlio, o colo da minha mãe funciona, mas às vezes ele só quer o meu colo, às vezes não é Só que nem é o nosso. peito. Às vezes não é nem peito, às vezes só quer estar comigo mesmo, sabe? Tudo bem. A gente tem que parar de ficar bloqueando as coisas do bebê, de, tipo, dizer para ele o que pode e o que não pode, quando ele é só um bebê. Sabe? Até criança também, eu não vou falar muito disso porque, enfim, eu não sei, eu não cheguei lá ainda, mas eu já li bastante sobre isso, né? De que você dizer sim ou não para o bebê não funciona muito, ele não entende muito essa linguagem.
Então, como é que a gente quer dizer pro Ele bebê não o que tem a ele... capacidade de compreender o motivo, né? Por exemplo, Pedrinho Sim, ama tomada. Não adianta dizer para não mexer na tomada. Não, 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 não. E às vezes sim, a insistência é tanta que a gente recorre a isso, né? Não, 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 não. Mas total. é mais eficaz tentar distrair ele com outra coisa, mostrar outra coisa, pegar uma bola, pegar um boneco, uma Uhum. coisa, sabe? Para ele desviar a atenção mesmo. Mas assim, realmente, Fazer dormir. sobretudo quando ele ainda não tem, né, a capacidade de linguagem, né, que a gente tem, verbal, ele não vai entender o porquê de que ele não pode fazer tudo que ele quer fazer. Né? Ele quer fazer e acabou. Ele não tem Sim, como pois entender é. que é perigoso, né, fazer certas coisas. Pois é. Acho que o maternal, acho que no final das contas é isso, né? É você parar de forçar mesmo coisas no seu bebê. Parar de desrespeitar, né? É um desrespeito com ele, sabe? Você ficar forçando as coisas. Dá pra ver quando ele não quer. Então, às vezes, por mais que eu repita uma coisa que eu fiz ontem que deu certo, hoje não deu certo. E eu preciso fazer outra, sabe? E não ficar, não, mas ontem deu certo. Então, eu vou ficar fazendo aqui até dar certo. Não vai, sabe? Se você só parar e se abrir para o que ele está querendo lhe dizer, acabou. Não tem nem o que dizer mais sobre isso, porque é isso. É só você se abrir e entender ele. E a partir disso, você pode, claro, buscar alternativas, buscar conhecimento. Óbvio, você não vai entender algumas técnicas que são muito eficazes, claro, como, sei lá, tirando da sua cabeça, né? Tem que se informar muito, tem que ler, tem que aprender, mas não ficar cagando regra pro bebê e achar que tudo que você lê vai dar certo, sabe? Você lê, você se informa, você se enche de informação e depois entende qual que dá certo com o seu bebê, qual que dá certo com o que ele quer, sabe? E assim você vai ter uma relação muito mais prazerosa, você vai ter uma vida melhor com você mesmo, né? Tipo, é porque eu escolhi ter cuidar do meu filho de uma forma, né, com apego, né? Tipo, com ele sempre de mim, que eu também não tô cansada. Mas eu, com certeza, eu tô muito menos cansada e muito menos exausta do que eu estaria se eu estivesse me esguelando para fazer o que todo mundo acha que tem que fazer, como o bebê tem que viver. Sabe? A gente consegue descansar bem, a gente consegue ter uma relação boa sem eu ficar saturada o tempo todo. Tem dias, claro, que você está cansada. Tem dias que você vai ver na sua frente, tudo bem, você não é um monstro por causa disso, você é uma mulher antes de tudo. Então tem dia que realmente você às vezes explode, você está cheia, você tem, antes de tudo isso, os seus hormônios loucos do puerpério. Tem dia que só quer chorar, tem dia que você quer matar a primeira pessoa que passa na sua frente. E é isso. Normalmente é Tem dias que Júlia. você só quer escovar os dentes. Pois é, menos quantos dias que eu olhei e disse, nossa, eu não escovei os meus dentes. É muito isso, nossa, sério. E não lavei meu cabelo. Também. E banhos de 1 segundo, de entrar lá e, meu Deus, tá chorando, e sair, tomar banho. Sabe? É Claro que com tão doido. apoio é Até hoje eu muito não mais fácil. consigo. Tipo, às vezes eu tento, agora eu vou tomar um banho, vai ser o meu momento. Porque o banho, pra mim, é a minha terapia, sabe? Uhum. Vai ser o meu Pra mim momento, também. meu retiro espiritual. Eu vou tomar banho, mas eu tô. Quando eu escuto ele chorar, tipo assim, meus planos de lavar cabelo, meus planos de fazer depilação, tudo vão por água abaixo. Porque eu não consigo Pois é. relaxar com ele chorando, né? Em relação a isso, ao respeito ao bebê e tal, as necessidades, eu lembrei de uma história de um amigo da minha mãe que contou sobre a filha dele também em relação a esse negócio de deixar chorando, deixa chorar, deixa chorar. Ele disse que com a filha dele chorava muito à noite e eles colocavam no berço, né? Ele e a esposa colocavam no berço e ela chorava muito e eles ficaram nessa briga, né? De colocar no berço, de ter que ficar no berço. E a criança, obviamente, não entendia, né? Aí levaram no médico, no pediatra, achando que tinha alguma coisa errada com a criança. E o conselho que o pediatra deu foi deixar chorar.
você deixa chorar, que uma hora ela vai parar de chorar e vai dormir. E Isso aí, até o médico fala, né? sim, o médico falou, e ele contou que, e ele defendendo, ele contou que deixaram ela chorar. Ela passou ele disse que eles passaram mais ou menos 1 hora e meia escutando ela chorar, e aí ela parou. Meu Deus do céu, velho, dá um aperto no meu coração, viu? Sério. Sim, não, e ele disse que quando eles foram ver, né, que ela parou de chorar, eles foram ver, ela estava agarrada com a grade do berço e com a cabeça assim, sentada e dormindo, agarrada com a grade do berço. Ela Minha apagou, gente, isso é uma tristeza. acabou. E Ela ele pagou de defende exausta, de isso, chorar. pagou de exausta. Então, assim, eu acho que é basicamente isso, né? A gente, às vezes você vai no médico e você pega uma informação dessa, um conselho desse, entendeu? Acontece. E é basicamente isso, é respeitar, pô, respeitar o seu bebê da mesma forma que você quer ser respeitada como um indivíduo, né? Da mesma forma que você tem suas necessidades, você tem suas carências, você precisa do abraço do seu namorado, você precisa do apoio dele. Tem dias que você só precisa de um elogio para se sentir melhor, de ouvir que você é forte, de ouvir que você tá fazendo as coisas direito, de que você é boa. Sim. E É. é isso. Acontece muito isso também com mães que falam que eu tenho contato, de não ter segurança no seu maternar. De tudo tem que ligar para o pediatra. Se o bebê está chorando, tem que ligar para o pediatra. Se na introdução alimentar, para introduzir uma banana, tem que ligar para o pediatra para saber se pode. E muitas vezes esses conselhos eles não são, né, Você entrega benéficos, todo o seu poder na mão de uma pessoa e que que não tem nada a ver com muitas seu filho. vezes é um homem. Isso é o pior de tudo, que eu, dentro da gravidez, eu tinha muito isso. Quer dizer, meu irmão, eu não vou ficar... Porque meu obstetra, pelo plano, também foi um homem, porque no Apivida você não tem muita escolha, não. E eu falando, meu irmão, velho, esse cara quer falar o quê pra mim? Ele não tem propriedade nenhuma de falar nada, entendeu? Ele pode ser PhD no que ele for, ele pode ter o estudo que ele for, ele não é mulher, ele não sabe o que é ser mãe, ele não sabe o que é gestar, ele não sabe nada. Eu, na verdade, não entendo porque homens querem ser obstetras. Até hoje, eu tenho minha pulga atrás da orelha, porque realmente, pra mim, não faz o menor. Acho que deve ser pra ganhar dinheiro com cesariana, né? Porque não faz o menor sentido. Então, tipo, desde a gravidez, a gente é ensinada a ter esse medo e a partir disso a gente é ensinado culturalmente a confiar nos médicos, né? Que os médicos são os grandes salvadores da pátria, porque eles estudaram e porque eles isso e porque eles aquilo. Sendo que muitos desses ensinamentos que eles estudaram são informações desatualizadas, sabe? Ou muitas vezes informações que não são a única verdade, não existe uma verdade só. E desde a gravidez até o maternar, o processo intuitivo é muito forte. Quando a gente se torna mãe, desde a gravidez, a nossa intuição fica muito aguçada. Muito aguçada. Nossa, como é que a gente tá? Eu tô, sei lá, bem distante do meu filho e eu acho que ele tá chorando. E eu chego lá, ele tá chorando, sabe? Então, E às vezes eu acho que ele vai chorar agora, porque eu acho que agora é a hora dele comer. chorar, né? Sim, total. Já tá com muito então, tempo tipo, que ele, às vezes a gente chega no quarto e ele tá acordando. já aconteceu muito isso comigo também. Então, porque muitas mulheres estão, tipo, desconectadas com a nossa intuição. Ou muitas vezes elas escutam a intuição, mas, vou confirmar com o médico. Sabe? Não se confirma E a sua você intuição perde com isso, o né? médico, né? Sabe? Agarra esse seu poder, que você é mãe, não tem ninguém que diga o que é certo e o que é errado, sabe? Não tem médico que diga certo o que é errado. Você primeiro se empodera desse seu poder, escute seu filho, converse com seu filho, abra sua intuição, sabe? Feche o olho, respire fundo e tente ouvir o que o seu coração está dizendo. Depois disso, se você precisar de um auxílio, aí você procura ajuda, sabe? De quem quer que seja. Mas
é um auxílio, é um apoio, sabe? Não é a pessoa que faz por você. Isso também tem muito no parto, né? Todo mundo pergunta, quem foi que fez teu parto? Eu fiz o meu Uhum. parto com meu filho e eu fizemos o meu parto. E eu tive o apoio de doula, eu tive o apoio de parteira, eu tive o apoio do meu namorado, tive o apoio da minha mãe, sabe? Ninguém fez o meu parto, sabe? Então, tipo, é muito isso, porque a gente entrega na mão das pessoas uma coisa que a gente pode fazer, uma coisa que a gente tem o poder de fazer. E é Basta a mais um gente se abrir. potencial, né? É mais um potencial holístico desse processo todo, né? Sim, Você se perceber, né? Enquanto mulher intuitiva, né? Perceber essa força, porque realmente é muito grande e isso é muito forte. E aí, se você não se apropria disso, você perde isso, você perde a sua conexão com seu filho, né? E às vezes, muitas vezes, os filhos passam a ser seres bem estranhos, assim, para os pais, né? Porque você sim. realmente não olhou no olho, não acreditou no que você estava sentindo, não se conectou de verdade, não confiou, né, em você e nele. Então é mais um potencial holístico desse processo todo. Em comunidades ancestrais, né, as comunidades, elas tomavam um rumo de acordo com o que as mulheres decidiam. E as mulheres decidiam por pura intuição, sabe? Tem alguma sociedade que eu esqueci agora, não vou saber dizer, mas que quando a mulher estava menstruada, ela se retirava do convívio comum, ficava meio que num retiro e as decisões da comunidade eram feitas após esse ciclo de lua da mulher. Porque nesse momento de lua, ela canalizava saberes poderosíssimos, que não tem explicação. Ela simplesmente sentia e confiava no sentir, apenas e só no sentir. Não, sabe, as coisas não precisam de explicação. A gente está muito preso que as coisas precisam ser explicadas. Mas as coisas não precisam ser explicadas, nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas sim, mas as coisas ligadas à intuição, coisas ligadas a sentimento, não precisa ser explicado. E é difícil esse processo, porque a gente vive numa sociedade em que a gente está acostumado a ter explicação de tudo, a usar o nosso raciocínio para poder tomar as decisões, né? A gente tem que ter um pensamento lógico para tomar decisões. Então, é muito difícil o processo de você despir disso para se abrir e realmente confiar na sua intuição, né? Porque é muito fácil você falar, confie na tua intuição. Porque eu viro e mexe desconfio da minha, sabe? Eu estou sempre Google. desconfiando da minha intuição, Google. sendo que eu tenho que parar, respirar e falar, não, eu preciso confiar nisso. Porque é normal, sabe? A gente passa a nossa vida toda aprendendo um jeito de agir. E do nada você aprende que sua intuição é poderosa e que você agora pode tomar decisões através do que você sente e não através do que você pensa. E isso é muito difícil porque você fica desconfiando do que você sente o tempo todo. Você fica o tempo todo sabendo, isso é real, isso não é. É isso que é o E o melhor, medo, não é. o Porque medo não. é super natural, né? Assim, E nessa fase, o eu medo é que mesmo, envolve tudo isso. antes de ser mãe, eu não tinha medo de nada. Assim, eu não sentia tanto medo, eu não pensava tanto em medo, não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Sabe? Sempre fiz o que queria na hora que eu queria. Mas hoje eu tenho medo de morrer. Hoje eu tenho medo de subir numa moto. Hoje eu tenho medo de Sim. muita coisa. Hoje eu tenho medo de errar e prejudicar meu filho. Faz parte também, né? É como a Sim, gente fala, você vai, você vai ter na mesa tudo. Você vai ter na mesa tudo. Então tem coisas para você se agarrar e tem coisas que você precisa enxergar, né? E considerar se realmente faz sentido, deixar se aí aquilo é também, né? Muito bom para você, importante. deixa aí o que não faz mais sentido para você, né? Uhum. Mas
assim, eu acho que a mensagem foi passada, que é isso mesmo, assim, resumindo, né? Os potenciais estão aí e essa fase materna, incluindo gestação, né? Que quando a gente está grávida a gente já é mãe, é uma grande oportunidade para você se encontrar, se reconectar, se estranhar, se olhar no espelho e não se reconhecer também, né? Mas acolher tudo que você tem dentro de você e vivenciar isso, assim, da melhor forma que você pode. Fazer as coisas da É, melhor forma que você consegue. isso de se estranhar é real, assim. Tem que se Total. acolher no estranhamento também, porque você, quando depois que o bebê nasce, é muito difícil você lembrar de você mulher, de você qualquer outra coisa que não seja mãe. Eu ainda estou nesse processo. Eu ainda estou Sim. 100% mãe, sabe? Tive os meus momentos, assim, de, poxa, me arrumar e tal. Mas a minha autoestima não é a mesma, sabe? Não por enquanto, sabe? Eu não consigo mais ir tirar uma foto e fazer um carão, sabe? Eu faço um carão e fico me Bicha, achando eu também. ridícula, sabe? Eu fico tipo, mano, para, bicha, oxi, que é isso? Não é. Tá ligado? É E aquela tipo, isso é coisa de que normal, mãe, né? depois que você é mãe, você tem Não que, é mais sexo, né? Você agora é tem que só essa seguir cara de outra cansada. linha de vida, Pois justamente. é. Eu Uma coisa também importante de eu vim me falar. sentir Ah, bonita, assim, meses depois. Né? total. Porque tudo muda, o seu corpo muda, o seu peito fica mole, tem horas que um peito está enorme e o outro tá parecendo uma ameixa, né? A sua barriga, né? O seu abdômen, ele também fica diferente, as suas formas ficam diferentes, seu quadril, né? Tudo fisicamente em você fica diferente. Então, se olhar no espelho é basicamente ver outra pessoa mesmo. Sim, é verdade. E uma coisa para falar que, para não criar também, acho que ansiedade, né? Porque eu penso assim, para quem não tem muito acesso a esse tipo de informação, né? Desse outro lado holístico, e aí vem um bocado de gente falando, siga a sua intuição, abra seu campo para você seguir sua intuição, ou se conecte, ou isso e aquilo. E eu sinto, porque eu já passei por isso, no começo, de ficar assim, como é que eu faço isso? Sabe? Tipo, beleza, eu abro a minha intuição e como? Sabe? Então, você pode ter ajuda de profissionais, pode, mas você não precisa ter, porque tá tudo em você. Tudo tá em você. Como a Natasha falou, é só tirar o véu, sabe? Você, para poder enxergar. E como? Você pode buscar, sabe, no YouTube. Mesmo o YouTube é meu maior amigo. Tudo que eu preciso saber, assim, de, sei lá, às vezes uma meditação guiada, às vezes Eu ia falar isso qualquer agora. coisa, Começa, assim, que começa por traz. respirar. O respiração traz É. tudo, traz para o presente, conecta tudo. Então, assim, você não precisa ter dinheiro para contratar profissional tal, para nada, sabe? Essas coisas são ajudas. Mas tudo que você precisa está em você. Primeiramente, confie nisso. Saiba que tudo está em você. E depois você pode ir buscando alternativas para que lhe ajudem no processo, sabe? Para ajudar, para facilitar. Mas não para lhe trazer alguma coisa, porque está tudo aí já, sabe? Então Todos dá os Google, caminhos estão dentro da procura gente. livro, vê YouTube, sabe? Instagram, de pessoas que compartilham, sabe? Que influenciam em relação a isso. É isso, deixa eu ver uns comentários aqui, ver se tem alguma coisa. Eu acordei Na... de novo, olha, eu Oh, acordei. meu Deus. Na primeira live tinha muito comentário que a gente não leu, só consegui ler um. Foi, eu estava Foi, empolgadíssima falando. foi triste. Deixa eu Sim. ver. Ele vai começar a chorar de novo. Bela Andrade. Ô, Samad. Mamãe tá aí. Ó, pra mim, o banho também é um momento meu, mas confesso que se ouvir chorar desesperadamente, eu abro mão e encurto meu momento. Eu também, total. Até Eu hoje. também. Meu filho completa 1 ano e 6 meses hoje, inclusive. Que massa. Mas eu também, até hoje, não consigo tomar um banho direito se ele estiver chorando, não.
sair de casa também, meu Deus do céu. Eu saio de casa olhando no celular de 10 em 10 minutos. Lembrando que não necessariamente o pediatra já teve experiência em criar filhos. Isso. Acho que eu vou Maravilhoso. Que precisar me live despedir incrível. daqui. Vai, beijo. Também, que meu filho já tá ali Gente, também, muito chamando. obrigada a todo mundo que participou. Muito feliz de ter vindo Obrigada pra cá. por participar comigo, Dharma, e todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Oh, meu Deus. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria para vocês. Qualquer coisa, fala comigo, fala com Dharma. Outra coisa, vai lá no Instagram de Dharma, ver o relato dela. E é isso. Qualquer coisa, estamos aqui disponíveis para conversar mais sobre isso. Muito grata por todo mundo. Beijo.